e seja bem-vindo ao Cantinho do Ti. Então, eu resolvi escolher esse espaço aqui para sentar, tomar um cafezinho, tomar um chazinho e trocar uma ideia, conversar com você aí do outro lado. Eu sou o Thiago, ou Ti para os íntimos, e para começar esse projeto, eu decidi trazer um pouquinho das leituras que eu estou tendo ao longo desse ano. Eu já fazia mais ou menos isso no meu Instagram, só que daí conversando com um amigo meu a gente resolveu trazer isso para essa outra plataforma e poder conversar um pouquinho mais e, enfim, fazer um trabalhinho um pouquinho melhor. Acho que eu já estou me enrolando demais, vamos para o que interessa. Para começar esse projeto, eu quero falar sobre uma dessas obras do Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes e um Estudo em Vermelho, que particularmente foi uma das leituras que talvez eu tenha tido alguns surtos ao decorrer da leitura, mas enfim, se aconchega aí, pega a sua bebida favorita e vamos trocar essa ideia. Eu já tinha tido um contato com Sherlock Holmes quando eu era criança, no tempos de escola. Eu lembro que tinha aquelas feirinhas na escola, eu lembro de ter comprado alguns livros do Sherlock, só que eu não lembrava de história, não lembrava de quais livros eu já tinha lido, quais eu não tinha lido. Aí esse ano eu resolvi revisitar essas histórias e comecei a pesquisar na internet, até porque tem diversos livros e não é aquela questão tipo, esse aqui é 1, 2 e 3. Eu escolhi essas edições aqui, que eu vou falar um pouquinho mais no final. E me aconselharam a começar com um Estudo em Vermelho. E de fato foi muito bom ter começado com essa história, porque é o primeiro encontro do Watson com Sherlock, é o primeiro contato que eles vão ter. E isso é muito interessante porque tipo, ambos estão naquela procura de um lugar para morar e também uma pessoa para estar dividindo as despesas desse lugar. E também o Watson ele tem seus primeiros contatos com a habilidade do Sherlock de conseguir deduzir e fazer raciocínio lógico com todas as coisas ao redor dele. Isso eu acho muito incrível. Eu já assisti as adaptações das histórias do Sherlock tanto para cinema quanto para séries. E uma coisa que eu percebo que nas telas parece que o Sherlock ele se torna uma pessoa com superpoderes. Não que isso seja ruim, enfim, são propostas diferentes. E eu consigo ver que nos livros o autor ele consegue fazer o Sherlock de uma maneira muito mais coerente, que a gente fica realmente impressionado com as decisões que ele toma. De fato, ele realmente. O Sherlock é uma pessoa muito inteligente, ele tem uma bagagem muito grande, mas conforme o Sherlock vai desenvolvendo as falas dele, aquilo que para nós de início fica tipo, como assim ele chegou em determinada conclusão? Ele vai falando e tudo aquilo vai começando a fazer sentido, tipo, você fica, caramba, faz sentido o que ele está dizendo, não é simplesmente coisas que ele tirou da cabeça dele ou que ele tem superpoderes. Além desse primeiro encontro do Sherlock com Watson, a gente vai ver também um dos primeiros casos que eles têm para resolver, que vai intitular o livro também, que é Um Estudo em Vermelho, que é um mistério de assassinato. E é muito interessante porque a gente vê ali as autoridades tentando achar uma resposta, achar quem foi o culpado, por que fez, de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais acelerada, tipo, tem tais coisas aqui, então vamos suspeitar de fulano, vamos prender aquela pessoa. Sendo que o Sherlock ele tá mais ali distante, analisando tudo de uma forma geral e ele vai fazendo pontuações e falando coisas que de início as pessoas não conseguem perceber, mas que tá tudo ali na cena do crime. Ele vai pontuando aquelas coisas e tudo vai fazendo sentido. E nossa, eu eu tenho que me controlar para acabar não dando spoiler. Uma das coisas que eu acho muito interessante é que o autor ele consegue manter uma linha constante da história. Ele não faz aquela crescente, depois cai, se perde, tenta recuperar aquilo. Ele consegue fazer tudo muito direitinho, que você engata na história e você só vai. Não fica aquela coisa tipo,
acelera e diminui, depois volta. E ele consegue manter essa constante, ele consegue manter essa atenção do leitor, que eu achei incrível. E uma das coisas que a história ela vai crescendo, ela vai se construindo, você vai ficando tipo, meu Deus, o que vai acontecer, como é que vai se resolver toda essa situação. O Sherlock descobre quem foi o assassino, fala tipo, prenda aquela pessoa, foi ele que fez isso. Aí tá nesse ápice de crescimento, daqui a um pouco eu viro a página, segunda parte. Eu fico, ok. Aí eu viro mais uma página, o autor ele me leva para um outro lugar, para uma outra história, e eu fiquei, quê? Não, eu confesso que de início talvez eu tenha ficado um pouco irritado, um pouco indignado, talvez frustrado, porque duas páginas atrás estava aquela loucura de meu Deus, eles resolveram o caso. E duas páginas na frente o autor ele me leva para uma situação completamente diferente. Eu fico, o que ele está querendo fazer comigo? Enfim, eu gosto muito de fazer comparações das minhas leituras com quebra-cabeças. Aí a minha sensação foi, eu estava concluindo um grande quebra-cabeças aqui, e quando eu concluí ele, fiquei sem entender o que eu tinha conseguido resolver ali. Aí o autor vem e me traz um novo conjunto de peças e eu fico, tá, mas eu quero entender o que você fez aqui, por que você está me entregando isso aqui? Aí eu vou desvendando isso daqui e quando tudo se completa, quando o livro termina, eu fico, caraca, agora eu entendi por que eu precisava dessas pecinhas aqui, por que eu precisava da segunda parte para entender como o Sherlock conseguiu resolver toda aquela situação. E quando eu terminei o livro eu fiquei, meu Deus do céu, eu amo ler Sherlock Holmes. Eu lembro que eu devia estar da metade pro final do livro e eu comecei a ler de noite, engatei na história, quando era 6 horas da manhã eu estava terminando a leitura porque de fato aquilo me prendeu, eu fiquei, meu Deus do céu, quê? E foi incrível poder começar a ler Sherlock Holmes com o Estudo em Vermelho, porque além de todo o pano de fundo do conhecimento deles, do encontro do Sherlock com o Watson, teve toda essa história frenética que eu fiquei, meu Deus do céu, como é que... Nossa, o autor é incrível, porque ele fez uma história que se fechou tudo bonitinho no final, não ficou aquelas coisas de ponta solta e... Nossa, foi muito demais. Enfim, eu lembro que eu tava procurando quais livros comprar, daí eu achei essas edições da Martin Claret, elas são de capa dura e eu amo livros de capa dura. E comecei a fazer minha coleçãozinha, tô com os outros pra ler aqui, talvez estejam me olhando tipo, vamos ler quando? Mas sério, foi uma leitura que realmente me fez surtar em alguns momentos, mas foi muito bom, porque depois eu comecei a falar com os meus amigos que também gostam de ler. Eu perguntava, gente, você já leu esse livro? Por favor, se não ler, leia, porque eu preciso de alguém para conversar sobre isso. E agora eu tô aqui, trocando essa ideia com você. Você já leu Um Estudo em Vermelho? Me diz aí, comenta aqui embaixo. Ai, desculpa, gente, eu me empolgo às vezes e... talvez eu fale um pouco demais. Mas, basicamente foi isso, a minha experiência com Sherlock Holmes, a minha experiência com ler Um Estudo em Vermelho foi muito bom. Eu tô ansioso para continuar lendo as histórias dele. E vamos ver o que vai me aguardar, né? E você? Já leu Sherlock Holmes? Gosta de Sherlock Holmes? Já leu Um Estudo em Vermelho? Não? Enfim, conversa comigo aqui embaixo. Deixa o seu comentário aí. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu joinha. E, enfim, se você gosta de ler, tem aquele seu grupinho de amigos que gostam de ler também, passa para eles esse vídeo, vamos todos construir uma grande conversa sobre este livro. Mas enfim, acho que eu preciso um pouco mais de café. Até a próxima, gente.